Saudações, meus queridos. No último vídeo, eu vos apresentei a minha vertente cigana e emocionou-me muito porque na tiragem não estava a contar que surgissem os golfinhos e a mensagem tão poderosa para mim, tão íntima, tão profunda, talvez pela ligação que eu tenha com eles, ser também assim profunda e íntima, de unidade, de estarmos conectados com a nossa família, seja aqui na Terra, seja a nossa família galáctica, e estarmos a viver em unidade, esse o chamado urgente. E então desta vez eu resolvi caracterizar-me talvez como baiana, fui colocando os adereços e sentindo em mim a minha parte brasileira, a minha origem. Não sei se vocês sabem, mas eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, e durante muitos anos não mostrei essa minha vertente. É algo importante, muito importante, o local onde eu nasci. Eu vou-vos já contar mais detalhadamente, mas eu resolvi caracterizar-me assim, fazendo uma homenagem à minha origem, ao Brasil, fazer uma homenagem principalmente aos pretos velhos, aos negros, à minha origem africana e todas as minhas vidas que fui negra, que fui escrava. E gostaria então de fazer aqui, através deste vídeo, essa homenagem. Isso tudo leva-me, vocês já vão perceber mais à frente, à missão que eu tenho hoje ao editar, ao fazer este vídeo, que é falar-vos sobre unidade. Levar-vos a pensar e a sentir, e através da minha experienciação e do relato que vos vou fazer, é a minha dádiva. Não é com o objetivo de me dizer que sou fantástica, que consigo aceder aos meus registros akáshicos, que consigo isto ou que consigo aquilo. O meu objetivo é tão somente fazer-vos sentir e ter essa percepção do que é realmente a unidade. Muito se fala frases-chaves que vão-me desculpar, mas para mim não nos levam a lugar algum, sendo só uma frase-chave que se repete. É preciso perceber como é que essa frase, como é que essa vibração toca profundamente dentro de mim, como é que eu vivencio. Não é só através da razão, tem que se juntar a emoção, a intuição, a sensação. Aí sim, depois de ter essa vivência conjunta, essa frase pode então ganhar uma nova dimensão. Uma dimensão que nos leva a atingir uma percepção ampliada e uma consciência ampliada, e integrá-la na nossa vida. É preciso fazer esse processo completo para que realmente ela fique pertencente a nós próprias e nós consigamos ir para a vida levando esse aprendizado, essa nova consciência connosco. Tudo isto é abordado na transpessoal, na psicologia transpessoal. Aliás, foi através da psicologia transpessoal que eu cheguei a esta minha percepção e teve um impacto tão importante dentro de mim que eu estou aqui hoje para partilhar algo tão íntimo com todos vocês, com esse objetivo de facilitar essa tomada de consciência, se acharem que é importante, se acharem que é pertinente, se acharem que faz sentido também em vocês. Então vou começar a contar-vos e dizer qual é a tal frase chave, chavão, que todos nós, ou muitos de nós dizemos, que é: todos somos um.
Mas o que é isso de todos somos um? Será que na realidade, no nosso dia a dia, nós assumimos isso que estamos a dizer de todos somos um? Começo por vos dizer que para mim faz mais sentido. Não todos somos um, mas todos pertencemos a algo. É essa a minha percepção. Mas vamos lá, todos somos um. Será que todos somos um quando fazemos julgamentos, quando dizemos frases também, aquelas coisas que estão no coletivo, não é? No consciente coletivo, que dizemos que os portugueses vieram ao Brasil e roubaram o ouro, roubaram toda a riqueza e o Brasil agora está assim porque os descobridores. Ou, os descobridores, os portugueses, fizeram isto de errado, até trataram mal os negros, os nativos. Ou então, coisas como as mulheres brasileiras são todas umas prostitutas, são todas umas galdérias. Eu não pretendo estar aqui a criar confusão, não pretendo aqui estar a criar choque. Eu pretendo sim trazer aquilo que não se diz, que é para expandir a consciência, para tentar unificar e perceber que isso não é todos somos um. Isso não é vivermos em unidade. Mas de onde é que isso vem? Porquê é que nós estamos assim nessa fusão, nessa separação? Isso faz sentido? Estarmos a fazer julgamentos, estarmos a tirar frases uns aos outros, estarmos a colocar culpas, a separar aos portugueses, aos brasileiros, aos italianos, aos franceses, a estes, a aqueles? Então vou começar do início. Eu nasci no Brasil, com 7 anos vim para Portugal. Foi um choque para mim, porque na altura Portugal, em termos de evolução, estava bastante mais atrasado que o Brasil. Para a minha realidade de criança de 7 anos, o facto de não haver televisão a cores, o facto de não haver desenhos animados o dia todo foi brutal, foi chocante. Para mim era isso que era atrasado, um grande atraso. Depois o meu sotaque era diferente e as crianças com quem eu brincava, com quem eu estava na escola, riam-se de mim e eu não me sentia nada confortável com isso. Então, o meu objetivo número 1 foi acabar com o sotaque, para tornar-me neutra, para me disfarçar, para não ser notada juntamente no ambiente em que eu estava. E então comecei aos pouquinhos a matar o Brasil dentro de mim. Quando ia ao Brasil, gozavam comigo porque eu já não tinha o sotaque brasileiro. E ao Brasil já não me sentia brasileira, não pertencia. E aqui em Portugal também não me sentia pertencente a Portugal. Apesar de ser muito bem acolhida nos dois lados, por haver pessoas maravilhosas nos dois lados, mas eu não me sentia nem pertencente a um lado nem pertencente ao outro. Até que, nos meus 40 anos, já tinha começado o meu processo de desenvolvimento transpessoal, foi quando eu fiz a formação em terapia transpessoal, foi quando eu fiz também a formação em constelações familiares, e ao fazer uma constelação para outra pessoa, essa outra pessoa colocou o problema mesmo relacionado com isso. Havia o país de origem, onde tinha nascido, e o país para onde ele foi. E eu fui convidada a constelar. É tudo fantástico, não é? O universo conspira realmente a nosso favor, e então eu fiquei a constelar um dos países, acho que era o país para onde ele ia. E aquilo fez-me luz, fez-me uma consciência tamanha
de perceber realmente o quanto é importante nós darmos um bom lugar no coração, quer ao país onde nascemos, quer ao país para onde vamos. E eu fui concebida em Portugal, mas nasci no Brasil. E nós estamos agora na lua nova em Touro, quase a chegar, Touro que nos fala da estrutura, do corpo. E também não é à toa que estou aqui a falar isto convosco, a importância do Brasil para mim, porque foi o Brasil que me deu corpo, onde eu desenvolvi-me como bebê dentro da barriga da minha mãe, que me deu corpo, que deu corpo à minha família também, porque os acolheu, deu casa, deu trabalho, deu comida, deu dinheiro. Portanto, nada é à toa, e então eu aproveito para agradecer imenso e honrar o Brasil e todas as vezes que eu vivi no Brasil, que foram muitas, honrar tudo aquilo que o Brasil me deu a mim, à minha família, até agora, porque sem ele eu não estava aqui, não estava aqui neste corpo. Muito gratidão. E muita gratidão também a Portugal, porque é a origem da minha família humana e porque me acolheu e porque me continua a acolher e porque é um lugar fantástico para se morar. Gratidão aos dois países, e agora eles estão os dois aqui no meu coração em paz e os dois a ocupar um espaço gigante. Mas pronto, mas voltando lá atrás, esse foi o primeiro passo, a primeira cura em relação às minhas origens. Brasil, Portugal. É por isso que eu estou aqui, com toda a felicidade e com toda a alegria, a dizer-vos que eu sou Brasil e sou Portugal, porque agora já consigo suportar isso dentro de mim e fora. O segundo passo muito importante em relação à cura do Brasil aconteceu ano passado. Ano passado eu terminei a minha formação em uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal e ao mesmo tempo também fiz a formação em mandalas transpessoais, e na Psicologia Transpessoal o objetivo máximo é atendermos, é chegarmos, é compreendermos, é atingirmos, é vivenciarmos a unidade. A unidade dentro de nós e a unidade cósmica. E a unidade dentro de nós faz-se sabendo que nós somos várias, daí que eu vos tenho apresentado várias facetas minhas, com roupagens diferentes. A mãe, a filha, a cigana, a mulher de negro, a bruxa, e agora a baiana, a brasileira. A unidade, não é? A unidade interna, a unidade de saber que eu pertenço, eu faço parte de uma mónada, e a unidade cósmica, a unidade galáctica, que eu faço parte também dessa grande família que habita o universo. E essa unidade passa por percebermos também que todos nós pertencemos à fonte, fazemos parte da grande fonte. E vocês vão já perceber porque é que eu estou a falar de tanta coisa ao mesmo tempo. Porque também tem a ver com isso, de não separar os brasileiros dos portugueses e não atirarmos uns aos outros aqueles chavões. Os brasileiros, as mulheres são estas, os portugueses roubaram o Brasil. Porquê? Porque nós, sem darmos conta, nós estamos a acusar-nos a nós próprios. E eu vou-vos explicar o porquê através da minha vivência, da minha experienciação de transpessoal. Na penúltima sessão de transpessoal, fizemos um exercício fantástico, um exercício da cabana, em que nós fomos transportadas para essa nova dimensão, para uma dimensão de maior consciência, em que estamos mais expandidas em termos de consciência, com vários métodos que nós aprendemos e que utilizamos no transpessoal, baseado no reis, na razão, na emoção, na intuição e na sensação, porque a transpessoal
integra os vários níveis de consciência e é através disso, levando-nos a uma consciência expandida, que nós vamos perceber, sanar, compreender, transmutar e vamos integrar tudo aquilo que nós precisamos e que está pronto para acedermos naquele momento, para conseguirmos levar para a vida essa nova consciência vivida. Vamos viver a espiritualidade, porque a transpessoal integra no emocional, no mental, a parte no racional, a parte espiritual. Ou seja, é unificada ela própria, não é? Dá essa consistência unificada de sermos um ser espiritual a viver uma experiência aqui na Terra. Então, quem é que já não teve uma experiência assim? De num grupo perceber que alguém o incomoda. Eu durante os 2 anos tive uma colega minha que ela me incomodava. E todas as vivências, porque nós na transpessoal, para além dos conteúdos teóricos, para além dos livros, para além de tudo isso que é mais racional, nós passamos pelo próprio processo, nós vivenciamos, nós nos tratamos a nós, percebemos como é as vivências, percebemos como é que é estar em processo, para depois estarmos então preparadas para ancorar e para dar suporte para que os nossos clientes possam também passar por esses mesmos processos. Então, eis que nessa sessão eu fui fazer a partilha com essa colega. Essa colega é uma espécie bela, poderosa, da raça negra, é brasileira, assim como eu, é negra. Eu sou branca, de olhos azuis. Mas será que isso realmente é assim tão importante? Não tem valor nenhum. Não é isso que nos separa. Nós estamos unidos todos a um grau tão profundo de intimidade que estas roupagens, a pele, a cor da pele, a cor dos olhos, as roupas que nós usamos, são tudo adereços. Mas então eu fui fazer o exercício com essa mulher negra, bela, com uma personalidade forte, com um ego bastante elaborado. Eu até poderia dizer que se achava a última batata frita do pacote, como se diz cá em Portugal. E então fui fazer essa vivência. Primeiro fui eu que a conduzi e depois foi ela a mim. E foi muito interessante, porque para além da cura entre nós as duas, que obviamente se deu, houve uma cura tão grande entre Portugal e Brasil, em que nós as duas estávamos como representantes, eu como representante de Portugal, ela aparentemente como representante do Brasil. Mas será que era realmente assim? Isso é tão fantástico, vocês já vão perceber onde é que eu vos quero levar. Então, ela foi para a cabana e teve a sua experiência. Eu não vou-vos dizer como é que foi feito o exercício, porque senão ficaria aqui montes de tempo. É um exercício já final, já com bastante integração, com bastante técnica. Mas a parte final, só vos vou falar então da parte final. Ela, quando terminou, ela disse-me que depois, no final de ter feito a minha parte, estivemos a fazer a partilha, e então ela disse-me que até a voz dela mudou, que ela sentiu-se um verdadeiro português na altura da colonização e que ficou muito emocionada porque trouxe isso para a cabana e juntamente com os animais dela de poder, mas ela sentiu no corpo dela, na intuição dela, nas sensações, na emoção e na própria voz que até se mudou, que encarnou um português.
E eu não senti nada disso, ou seja, não percebi que ela ao falar comigo estava a falar com a voz do sotaque português, porque eu estava realmente muito absorta, estava completamente dentro do processo e estava numa dimensão de consciência mais elevada e estava a vivenciar o meu lado. O meu lado foi sentir-me na cabana, juntamente com os dragões, juntamente com as fadas e com todos os outros animais de poder, mas eu na pele do negro. Eu era um negro nessa cabana. Ou seja, eu fui-me ver numa vida passada, como já tive várias, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, na pele, na vivência, na vida do negro. Portanto, ela, a negra de agora, no tempo passado foi um dos portugueses que foi para o Brasil, que foi colonizar, que teve uma fazenda, que fez o que fez com a consciência da altura e está tudo bem. Que tinha rico, que era riqueza, tinha riqueza, era rico. E eu era a nativa de lá, era um negro, trabalhava na roça, era pobre, vivia numa cabana e fumava cachimbo e era um preto velho, com um amor enorme. E tudo isso mexeu tanto comigo e eu consegui perceber o significado da unidade. Porque como é que eu posso agora estar a fazer julgamentos sobre os brasileiros, sobre os portugueses, os que roubaram, os que fizeram, se eu própria também vivi naquele momento, naquela altura, e eu era uma negra, mas a minha colega era um português. Então como é que os brasileiros negros podem dizer mal dos portugueses se eles próprios sabem lá quem foram naquela altura? Compreendem isto? E é a mesma coisa em qualquer das situações. Como é que nós vamos dizer mal dos japoneses, dos chineses? Como é que nós vamos falar mal dos alemães? Como é que nós vamos falar mal da Terceira Guerra, da Segunda Guerra? Como é que nós vamos falar, seja o que for, como é que nós podemos fazer julgamentos? Como é que nós podemos fazer... Ah, nós também vivemos ali, sabemos lá o que nós fizemos, quem nós fomos. Então é isto que eu vos quero transmitir. A mim curou-me tanto, a percepção foi tão alta, tão elevada, foi um amor tão grande que eu abracei a minha amiga, a minha colega, a minha colega de turma, com o qual até nem simpatizava assim tanto. Agora eu percebo porquê, porque é que às vezes nós não gostamos tanto de uma pessoa, não é? São memórias que existem em nós. Se calhar cruzamos nessa altura. E então aquilo que ficou foi uma sensação de amor tão grande, mas tão grande, tão grande. O meu contributo, porque foi feita uma cura entre os países, entre a origem dos países, entre as pessoas que viveram nos dois países, um como as pessoas que lá estavam, os outros como os que foram e os que invadiram, ou, ou não, como aqueles que levaram mais consciência, mais cultura, como aqueles povos que se encontraram, se entrelaçaram, se tornaram irmãos. Pessoas maravilhosas que fizeram coisas maravilhosas, que aprenderam uns com os outros. Com certeza também houve o lado negativo, o lado menos bom, o lado que houve dor, que houve coisas que não vou estar para aqui a falar, que não vale a pena estar a chamar essas energias para aqui, mas com certeza que sim, que também houve e sinto muito, de parte a parte, todos os abusos que houve, que aconteceu, que foram feitos. Mas o que nos pede é para nós deixarmos ficar lá, enviar amor, perceber que todos fizeram o melhor naquele tempo, naquela consciência,
Não fazer julgamentos, não continuar a atirar setas, a atirar frases como foram os que roubaram ou são as mulheres, são estas, porque tudo isso acaba por nos cair em cima de nós, porque nós também já fomos esses ou somos essas. Conseguem compreender, perceber o que eu vos estou a transmitir? É porque nós já fomos, já vivemos tantas vidas aqui no planeta Terra, vestindo peles tão diferentes, tão distintas, que nós já tivemos tantas vidas, tantas vivências, tantos papéis diferentes no lado positivo, no lado negativo, que quando nós estamos agora a viver esta vida e ainda vamos buscar essas crenças de separação em que começamos já a tirar culpa, já a tirar preconceitos para com aquele povo, com aquela mulher, com aquele que fez isto, com aquele que for aquilo. A probabilidade é tão grande de estarmos a criticar-nos a nós próprios, a julgar-nos e a criar problemas maiores de culpa para connosco, que aquilo que vos digo ao vosso coração é que parem, respirem, não façam mais julgamentos. Isto é viver em unidade. É respeitar-nos a todos, perceber que todos fizemos o melhor nas condições em que tínhamos, na vivência em que estávamos, com tudo aquilo que tínhamos, com a consciência que éramos. Paz e amor. E agora vamos fazer melhor. Vamos olhar para todos com olhos de amor, que é aquilo, a mensagem que nos pedia hoje. Dos golfinhos, a mensagem que nos pedia da cigana, que era olharmos todos como uma só família e com olhos de amor, sem julgamentos, sem separação. Isso tudo é uma estratégia para nos mantermos sempre no mesmo processo de ataque, contra-ataque, de desresponsabilização, de lançarmos a culpa para os portugueses, para os brasileiros, para estes, para aqueles, e que não nos leva a lado nenhum. Então o meu pedido, e é por isso que eu vos conto esta minha experiência tão marcante nesta formação, que agradeço desde já a possibilidade de ter curado e de ter integrado em mim essa consciência da unidade. Agradeço à doutora Vera Saldanha, agradeço a todos os meus professores nesta pós-graduação de Psicologia Transpessoal, porque só por isso valeu toda a formação. E foi tão marcante essa consciência do que realmente é a unidade, que a frase "todos somos um", ditas assim, não tem valor nenhum, porque todos somos um e depois estarmos todos a fazer julgamentos uns aos outros e a separar-nos uns aos outros e a rotular-nos uns aos outros e a vivermos desfragmentados, quer internamente, quer externamente, quer sem esse contacto íntimo com a nossa essência, sem esse contacto íntimo com a nossa família galáctica. Isso não passa de uma frase bonitinha que nos dá conforto, mas que ao fim e ao cabo é muita hipocrisia e que nos mantém na zona de conforto e sem avançarmos para realmente esse significado de unidade que começa dentro e que passa para fora e que nos obriga a ter esse olhar consciente, amoroso, de percebermos que é estar do outro lado, que é percebermos que também já fizemos, que também já fomos e que também somos. É essa unidade que nos pede urgentemente para aceder. E então o meu processo todo foi-me levando a atingir a unidade, a resgatar esse amor e essa unidade dentro de mim, unidade Portugal-Brasil, unidade mundo inteiro, unidade galáctica, unidade da consciência expandida, da minha presença eu sou. E então
O tema que eu escolhi no final da minha pós-graduação foi falar, foi estudar, foi aprofundar um arquétipo de unidade que é a mandala. E essa mandala, que é um círculo dentro do quadrado, ou um quadrado com um círculo dentro, essa mandala que também foi estudada por Jung e que fez a unidade entre a mandala indiana com a mandala que era utilizada apenas para ceder à essência, a ceder ao divino, que era a mandala do hinduísmo, para a mandala que é utilizada para aceder à nossa essência, aos nossos processos de individuação e que na transpessoal é utilizada para o processo da unidade, o processo da transcendência. E então queria-vos partilhar isso e para vocês perceberem como é que são os sincronismos, como é que é viver em fluxo, como é que as coisas acontecem quando nós estamos preparadas, como é que a magia faz-nos estar perante a pessoa na altura certa, no momento certo, para haver a tal cura. Estou a falar em relação à minha colega, porque se fosse no início não tinha corrido muito bem, não íamos conseguir, ou pelo menos da minha parte, não ia conseguir sair com essa paz, com essa tranquilidade e com essa felicidade de nos curarmos a nós duas e de curar também e muito essa ancestralidade dos dois países irmãos, que é tão bonito, tão importante fazer-se essa unidade, essa união. Ainda para mais, agora estou em Braga. Braga, como devem saber, é da cidade de Portugal onde existem mais brasileiros, muitos brasileiros que estão a vir para Portugal. Se antes, no tempo do meu avô, foram os portugueses, no caso do meu avô, por necessidade de ter uma vida melhor, de ter mais segurança financeira, que foi para Portugal. Agora acredito que seja ao contrário, muitos brasileiros estão a vir para Portugal. Porquê? Por causa da segurança, de ter uma vida mais facilitada, segurança por estar mais à vontade, segurança por estar num país irmão, por falar a mesma língua, por ter oportunidades. Brasileiros que vêm com muita capacidade, com muitos estudos, pessoas muito válidas, pessoas lindas, pessoas que também herdaram e que também trazem em si o cunho de Portugal. Muitos deles vêm às origens, outros não. Mas o que importa realmente, a meu testemunho, é dessa unidade que é tão importante e que nos está a ser tão pedida. Isso sim, todos pertencemos à mesma fonte. E é importante no nosso dia a dia trazermos essa consciência para quando estivermos a trabalhar, quando estivermos em contato com pessoas, que somos todos diferentes uns dos outros, não só na parte física, mas sim internamente. Trazermos essa tolerância, essa capacidade de amar, essa capacidade de olhar nos olhos dele e perceber: tu és lindo, tu és um ser maravilhoso, tu és meu irmão, todos nós pertencemos à mesma fonte. E é esta a minha partilha que eu vos quero deixar e espero que reverbere dentro de vocês para que a partir de agora possam ter uma escolha diferente e podem até, gostaria muito de ouvir os vossos comentários em relação a esta minha vivência e este assunto bastante polémico que vos trago. Se já tinham essa consciência, se já fazem assim, ou se é um ponto de vista meu interessante
que vão querer integrar no vosso dia a dia. Gratidão, um abraço muito grande e gratidão por me ouvirem, por me escutarem e por esta mensagem que já há alguns dias vos queria transmitir, mas foi hoje, porque há umas horas atrás encarnei a minha cigana, vieram os golfinhos e deram um mote de unidade. Estamos a ser chamados para a grande família. E então, agora caracterizei-me como brasileira para homenagear todos os brasileiros, as minhas vidas como brasileira, como negra, como baiana, como africana e todas as minhas vidas que estão comigo através de mim, agora, Sílvia, aqui e agora a viver em Portugal, em Braga. Um grande abraço para vocês. Muito axé.